Saúdo a todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E nesse dia eu quero aqui trazer uma mensagem. Eu quero fazer um paralelo entre dois textos, Gênesis 38 e Gênesis 39. Gênesis 38 vai contar a história de Judá e Tamar, e Gênesis 39, José na casa de Potifar. Vamos fazer aqui a leitura. Gênesis 38, 1 e Gênesis 39, 1, e depois vamos discorrer a respeito dessas duas histórias. E aconteceu, Gênesis 38, 1, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Agora Gênesis 39, 1, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Irmãos, essas duas passagens, elas retratam aqui um paralelo bem interessante. E diante desse paralelo, eu quero fazer os irmãos meditar juntamente comigo sobre uma pergunta. E essa pergunta eu peço a todos que se façam e se respondam a si mesmo. Quem é você quando você está longe das câmeras? Quando você está longe do foco? Quando você está longe da multidão? Quando você está longe do seu cônjuge? Quando você está longe dos seus pais? Quando você está longe dos seus familiares? Quando você está longe do seu pastor? Quem é você? Porque nós podemos até esconder o nosso verdadeiro caráter de um cônjuge, dos familiares, de todos que estão ao nosso redor. Mas não podemos esconder o nosso caráter de Deus. Aqui os dois são irmãos, Judá e José são irmãos. Os dois estão numa terra que não é a sua terra natural, a terra da sua habitação. Os dois estão fora da sua terra natural. Os dois estão fora de casa. Os dois estão longe do pai e longe da mãe. Os dois estão longe da liderança espiritual, que na época era o pai, Jacó. Os dois estão longe. Mas a atitude que esses dois homens tomam são completamente diferentes. A Bíblia diz que Judá, ele sobe a Tímina para ali, estava ali apacentando as suas ovelhas em Tímina. E Judá, ele tinha uma nora. Essa nora tinha se casado com seus dois primeiros filhos e os dois tinham morrido. E Judá tinha prometido o filho caçula a Tamar, sua nora, assim que ele crescesse. Mas ele cresce e Judá, ele fica segurando, ele não dá o seu filho como marido para Judá, para Tamar. Com base nisso, Tamar, ela se veste de uma prostituta. E Judá, ao ver essa prostituta desconhecida, Judá se deita com ela, mal sabendo que era sua nora disfarçada. Tamar, com uma sagacidade extraordinária, pega ali como penhor o selo, o lenço e o cajado de Judá, para que depois Judá lhe enviasse um cabrito. Mas, quando Judá vai pegar o cabrito e volta, Tamar já não estava mais ali, já tinha sumido. E a Bíblia diz que depois essa nora de Judá, então ela aparece grávida. Tamar aparece grávida. E Judá, ao saber que a sua nora estava grávida, não tinha esperado então o seu filho, que ele estava ali segurando e não queria passar para ela. Judá fala: essa mulher é digna de morte, vamos queimar essa mulher. Mal sabia ele que ele era o pai dessa criança. Judá, longe
de casa, longe dos pais, longe dos familiares, se deita com uma prostituta. Caráter. Quem é você quando está longe das pessoas que te conhecem? Mas aí no capítulo 39, José, longe dos seus pais. E um detalhe, Judá era já mais para uma idade avançada. José era jovem. Às vezes a gente acha que o problema é o jovem, nem sempre. Judá, ele era um viúvo, um senhor viúvo. José, ele era um jovem. José tinha sido vendido como escravo para o Egito, longe dos seus pais, longe da sua terra, num lugar que ninguém o conhecia, ninguém sabia nada sobre José. José até poderia pensar, agora eu vou aproveitar aqui e vou tocar o horror, mas não, porque José tinha caráter. E o caráter não depende das circunstâncias nem do lugar onde você está inserido. O caráter verdadeiro, ele permanece firme, independente do local. Há muitos que dizem, por exemplo, que a política corrompe. Não, a política não corrompe ninguém. A política, ela revela o corrompido. Porque há muitos que já são corrompidos antes de ascender ao poder. Não quer dizer que vai chegar lá e vai se corromper. Não, ela já era corrompida. Só precisava da oportunidade. Mas José, lá no Egito, longe da sua família, longe dos seus pais, longe de seus amigos, longe de tudo. A mulher de seu senhor, ela insiste em se deitar com José. Ela assedia José, ela provoca José. Por diversas vezes ela vai tentando José, até que chega um certo ponto e ela gruda, agarra José e tenta ali assediar José sexualmente à força. Mas ao chegar a esse ponto, José, ele sai correndo. E ao sair correndo, acaba ficando ali, né, um pouco da roupa de José junto com a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar depois o acusa que ele que queria abusar dela, mente contra José. E José vai parar na cadeia. Mas traçando aqui esse paralelo, Judá significa Deus é meu louvor. Deus é meu louvor. Judá carregava um nome que tinha um peso, que tinha uma responsabilidade, mas ele não se portava de acordo com essa responsabilidade. O caráter dele era corrompido. Agora José, que era um jovem, ele tinha um caráter íntegro. Ele tinha um caráter fiel a Deus. E se nós formos ver todo o decorrer da história, nós vemos o quanto Deus abençoou José. É por isso que nesse dia, eu quero aqui trazer essa reflexão. Quem é você quando está longe de tudo e de todos? Se você tem sido como Judá, um homem que nos bastidores da vida é um homem corrompido, eu tenho uma boa notícia. Jesus, ele transforma o nosso caráter. Glória a Deus por isso. Ele faz com que o ladrão, ele pare de roubar. Ele faz com que o adúltero pare de adulterar. Ele faz com que o mentiroso pare de mentir. Ele faz com que o idólatra passe a adorar somente o Deus verdadeiro. Ele faz com que o feiticeiro pare de praticar obras de feitiçaria e passe a adorar o Deus verdadeiro. Jesus Cristo, ele transforma o caráter do homem. E glória a Deus por isso. Então, quem é você, se a sua resposta for uma resposta negativa, eu trago para você essa notícia hoje, que Cristo, ele pode tirar você dessa situação e pode te dar um novo caráter. E se você já é um servo de Deus, crente em Cristo Jesus, que teve um caráter transformado, glorifique a Deus. Porque nós, como jambuzeiro, a única coisa que a gente sabe fazer bem feito é pecar.
Então, se nós produzimos algo de bom, algo louvável, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque nós não temos nada de bom. O Senhor Jesus já disse, não há ninguém bom, senão só Deus. Então, meus amados irmãos e ouvintes, que venhamos ser pessoas íntegras, honestas, e que o nosso comportamento ele seja o mesmo, diante das multidões, mas também no particular. Porque o Deus que nos sonda diante da multidão também nos sonda no particular. Que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.